Oi, eu sou a Andriele Sabrina Brentano e eu criei esse canal para poder falar um pouquinho sobre as coisas que eu gosto e poder compartilhar e encontrar pessoas que gostem das mesmas coisas que eu. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li em 2024, no mês de janeiro e fevereiro. Vai ser um quadro aqui no canal, eu vou falar sobre os livros que eu li a cada 2 meses, porque eu acho que é um tempo bom de ler não poucos livros e também não muitos livros, é meio que um intermediário. Eu vou começar falando do primeiro livro que eu terminei de ler em 2024, que na verdade foi um livro que eu tinha começado a ler em 2023, lá em dezembro, e eu acabei não terminando de ler, mas como eu já tinha lido vários livros já em dezembro, eu acabei deixando, não tinha problema, e terminei de ler em janeiro. E é um livro que é um livro espanhol, então ele se passa em Vitória. É um livro escrito por Eva García Sáenz de Urturi. É um livro espanhol. E o livro se chama O Silêncio da Cidade Branca. Eu vou deixar a capa aqui, porque eu tenho o livro, mas eu não lembro o dia que eu coloquei. Então, eu devo ter emprestado pra alguém, possivelmente. Acontece que em Vitória, nos anos lá 1900 e sei lá qual, aconteceu que o nosso protagonista, ele era jovem e aconteceu assassinatos muito macabros, muito sinistros, sempre com símbolos religiosos junto do corpo dos assassinados. Descobriram quem era o autor das mortes, dos assassinatos, prenderam essa pessoa. Então, o protagonista fica mais velho, ele vira detetive e ele acaba se deparando com casos de assassinato muito parecidos com quando ele era jovem, que eram assassinatos macabros. Então as pessoas elas morriam sendo asfixiadas de umas formas bem torturantes. Então ele acabou investigando esse caso. Só que o problema é que o autor, que em tese seria dessas obras, ou seja, a pessoa que matou igual no passado, já estava presa. Então não tinha como ser aquela pessoa, só se ela estava manipulando alguém ou alguém estava fazendo trabalho sujo para esse assassino que estava preso. E é isso que a gente vai descobrir no livro. A gente vai descobrir quem é o autor das obras de assassinato, porque eram obras literalmente, então eram obras, assassinatos impecáveis, então a pessoa sabia o que estava fazendo. É muito legal porque se passa momentos, lugares históricos em Vitória, na Espanha, e parece que tu tá literalmente no país, tu tá visitando, tu conhece. Os lugares são baseados realmente nos lugares que existem em Vitória, então parece que tu tá literalmente lá enquanto tu tá lendo o livro. Ele é um livro bem grosso, eu li de forma média, eu dei nota 5 estrelas, sem dúvida, porque é um livro que prescreve muito bem o lugar e também tem um toquezinho de romance ali. Tipo, não é um livro assim, eu quero ler um romance e vou ler esse livro. Não, mas tem um pouco sim da parte da vida romântica desse detetive que te deixa curioso, que também tá envolvido assim no final da história, entendeu? Tá tudo interligado. Então, é um livro que vale a pena ler. O segundo livro que eu li se chama Amêndoa, que eu vou deixar a capa aqui. Que é um livro que ele foi escrito por um sul-coreano, que eu não vou nem tentar ler o nome, porque eu sei que eu não vou saber pronunciar. E é um livro que se passa por um menino que ele tem uma condição rara, que se chama, eu anotei porque eu nunca tinha ouvido falar, alexithymia, que é uma condição no qual a pessoa não tem emoções, não sente nada, literalmente não sente raiva, não sente amor, não sente felicidade, simplesmente vive e faz as coisas, só faz as coisas porque todo mundo faz dessa forma. Não sabe por que faz daquela forma, envolvendo emoções. Então, ele acaba conhecendo um menino, e esse menino vai instigando ele a entender as emoções dele, a descobrir as emoções dele, a desenvolver, literalmente. A mãe até tinha tentado estimular ele, mas ela não tinha conseguido. Ele acabou se aproximando desse menino, e os momentos dessa dupla são muito maravilhosos no livro. O que peca no livro é o final. O que acontece é que, em tese, ele realmente se solta para desenvolver as emoções dele quando ele conhece uma menina no qual ele se apaixona.
Porém, eu comprei esse livro porque ele tava muita gente falando bem dele e muita gente falando nas redes vizinhas aí sobre ele. Falava muito sobre o romance que tinha no livro. Uma das coisas que eu mais odiei no livro foi o romance, porque teve o romance literalmente 2 capítulos finais do livro. Foi muito corrido. O livro, até essa etapa, foi muito bem escrita. Então acabou que decepcionou porque caiu o padrão muito brusco, sabe? No final do livro. Então por isso eu dei nota 2,5. Eu sou bem crítica com livros. O terceiro livro que eu li em janeiro foi O Visconde que Me Amava, que é o segundo livro do box dos Bridgertons, que é um dos livros que eu gostei bastante. Eu achei que tem toda aquela trama de romancezinho entre duas pessoas que se dizem que se odeiam, mas na verdade se amam carnalmente. Nem sei se essa palavra existe, carnalmente. Então, se amam demais e precisam ficar juntos e não aguentam ficar longe, mas eles se odeiam. Esse rapaz da realeza, ele na verdade... Realeza não, é da alta nobreza de Londres. Ele acaba decidindo que ele vai se casar com alguém, só que ele decide casar com uma menina e no fim ele acaba se apaixonando, na verdade, pela irmã dessa menina. Então dá todo um rolo lá de ele ter que se descobrir, entender com quem ele realmente quer casar, se é com alguém que ele realmente ama. Então é meio que essa disputa aí, o que vai acontecer. O terceiro livro que eu li foi Um Perfeito Cavalheiro, que é um livro dos Bridgertons também, que é o terceiro livro. E é um livro muito bom também. É uma releitura de Cinderela. Eu acho que eu dei uma nota baixa pelo fato de já conhecer Cinderela e o fato de já entender um pouco dos aspectos da história e acabar já meio que prevendo o que aconteceria no livro. Eu gosto de ler livros que são surpresa, e nesse livro não foi assim. Eu meio que previ como as coisas iam acontecer. É basicamente um rapaz que se apaixona pela camareira, enfim, pela faxineira, pela criada de uma família da realeza. Só que ele não sabe disso, porque quando ele conheceu ela tinha ido pela primeira vez num baile da realeza, e quando bateu meia-noite, ela fugiu. E ele acaba indo atrás da cidade inteira atrás dela. Enfim, ele acaba achando ela, né, e, enfim, de uma forma bem engraçada até. Então eu vou deixar aí pra quem quiser ler o livro, saber o que vai acontecer. Eu dei pra esse livro nota 3,5 estrelas, pelo fato de já saber mais ou menos o que ia acontecer. Em fevereiro, eu li o livro Crave a Marca, que é um livro, assim, muito bom, porque se baseia na história de duas pessoas que vivem em planetas diferentes. O livro descreve muito bem os planetas, como eles são, como se tu estivesse realmente viajando entre os planetas. Eu achei isso muito legal, o descobrimento de como cada planeta é, a descrição dessas coisas eu achei magnífico. Porém, eu senti que o romance entre os dois, porque eles são inimigos, né? Então eles acabam se apaixonando como eles se apaixonam. Porque o menino da história, ele acaba sendo sequestrado pelo esse inimigo, né? Pelo chefão. E essa menina no qual ele se apaixona é a irmã do chefão do inimigo. E acaba que essa história vai se desenvolvendo, eles vão cada um pra um lado, e aí eles acabam se encontrando várias vezes e de umas formas bem inusitadas. Eu senti assim que faltou um pouquinho do romance, mas do mais eu achei o livro muito bom, então eu dei 5 estrelas. E pelo fato de querer mais um romance nesse livro e ter a esperança de que eu ia ter isso, eu li o segundo livro, né, que é uma duologia. O livro que é Destinos Divididos. Acabou que é um livro sequência desse, só que o problema é que foi enrolado demais, demorou muito para as coisas acontecerem. Eu li, assim, demasiado lento esse livro, eu li muito devagar, então eu não gostei desse aspecto, assim, de demorar para as coisas acontecerem. Eu gosto de ação e, meu Deus, eu ainda não processei uma coisa e já aconteceu outra, e não teve isso nesse livro. Claro que teve muitos momentos, assim, de surpresa, de nossa, realmente não esperava isso. Eram muito bons, por isso que eu não vou dar 0 pra esse livro. Mas, tirando esses momentos bons, que foi 2 capítulos,
de descoberta, eu senti que o livro não é bom. Então eu dei nota 1,5 estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam, eu vou fazer mais vídeos aqui no YouTube. Eu vou fazer vídeos segundas e sextas. Então eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo pra você poder me acompanhar. Porque eu falo bastante, eu gosto de interagir bastante nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Tchau!